bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Jogo com Ranilson Afonso. Hoje é uma edição super especial, saímos da cidade de Maputo e aterramos na cidade da Beira porque temos um jogador muito especial. É um jogador especial primeiro porque fez a sua formação no Desportivo de Maputo, glorioso, grande Desportivo de Maputo. Hoje não vive as suas melhores fases, mas não deixa de ser sempre o Desportivo de Maputo. Teve ali uma passagem pelo Ferroviário de Maputo, se não estou a erro, corrija-me, é isto, muito bem. Também teve uma passagem muito longa na União Desportiva de Songo, onde esteve durante 5 temporadas. Ferroviário de Nacala, bom, ele é jogador de Ferroviário da Beira. Ele vai falar um bocadinho sobre o seu percurso, sobre a sua carreira, vai contar um bocadinho sobre a sua história. Se você não conhece, hoje você vai conhecer um bocadinho de Sidik. Sidik, tudo bem? Seja bem-vindo ao No Jogo com o Ranilson Afonso. Primeiro, aquela pergunta-chave. Como é que estás? Está tudo bem? Como é que está esta temporada no Moçambola? És líder do Moçambola. Como é que está a ser este ano, este novo desafio para ti? Bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde as pessoas estiverem a ver. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui consigo. Acho que já estivemos numa outra casa, mas é um privilégio estar aqui mais uma vez para tecer alguns comentários acerca daquela que é a minha carreira, a minha trajetória, e é um orgulho também enorme. O Sidik está aqui na Beira, depois de algumas passagens por alguns clubes, e sinto-me feliz aqui. É um desafio extremamente importante para mim, a nível pessoal, a nível individual, e espero eu que os objetivos deste ano possam ser cumpridos. O objetivo deste ano ser cumprido é ser campeão nacional. Bom, o Ferroviário da Beira, como todo mundo sabe, em todas as competições que está inserida mesmo é para ganhar, e não vai fugir à regra. Eu acho que é um candidato ao título. E estamos em primeiro lugar neste momento, envolvido às 5 jornadas, se não estou em erro. Sim. E estamos felizes por isso. Olha lá, tu estás em primeiro lugar, tens ali o Ferroviário de Nacala em segundo, e depois o Ferroviário de Nacala também tem um misto de uma sensação boa, porque passaste por lá. Torces por eles. Se vocês não forem campeões, por exemplo, se o Ferroviário da Beira não for campeão, quem tu gostarias que fosse campeão? Seria o Ferroviário de Nacala ou uma outra equipa? Para ser sincero, eu acho que o futebol é feito disto, né? Sim. Em alguns momentos, em alguns percursos que a gente tem, a gente vai conhecendo, vai ouvindo histórias, vai tendo orgulho dos certos sítios onde a gente vai. E com todo o respeito que tenho por muitos outros clubes, este último na qual representei, que é o Ferroviário Nacala, é um clube que tratou-me muito bem. Eu sei quais ambições eles têm, embora não tenham assim uma estrutura muito acima da média para poderem brilhar com equipas de top no Moçambique. Mas se fosse para escolher, eu escolheria o Ferroviário de Nacala. Se não for o Ferroviário da Beira, que seja o Ferroviário de Nacala. Não só também porque está lá o meu irmão, né? O Sataka depois vai ficar feliz quando ver aqui as tuas declarações. Mas passares por vários clubes, passares por muitos clubes, dá-te mais experiência? O que é que dá-te quando tens no percurso, no currículo, vários clubes, várias zonas? Já jogaste nas 3 zonas do país, já jogaste na Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro. O que é que isto te dá de bagagem mais concretamente? Bom, eu acho que a palavra mesmo chave é a experiência. A experiência é a sucessão de múltiplos sítios em que tu vais, e depois disto vai acontecer aquilo que é buscar mais conforto nos ambientes onde estás. E para mim é um privilégio enorme ter representado as três zonas do país, zona Sul, Zona Centro, Zona Norte, e eu fico muito feliz, porque levas uma bagagem e transmites isso também para os outros, para os mais jovens, que é possível também sair da zona de conforto e tentar novas aventuras e também dar certo. Encontras diferença nestas 3 zonas que estiveste? Vamos falar, por exemplo, da Zona Sul. Começaste na Zona Sul, mas tens a Zona Centro, a Zona Norte, vão fervilhando de maneiras diferentes. Por exemplo, da Zona Sul é algo que
E já constatei, várias pessoas já constataram, do jeito que vive-se o futebol na Zona Norte, por exemplo, é diferente do jeito que vive-se o futebol na Zona Sul. Quais são as diferenças que tu encontras no tratamento do próprio futebol nestas três zonas? Bom, diferença sempre vai existir. Sim. Isso, se dissesse o contrário, estaria mesmo a mentir. Eu sinto que na Zona Sul as pessoas têm um pouco de descrença naquilo que foi a evolução do futebol de uns tempos para cá. Se for a perceber, por aí 2000, 2001, 2002, existiam algumas ligas que passa aqui a publicidade, não vou cá mencionar, mas existiam enchentes nos campos, porque as pessoas, a facilidade com que os ingressos eram dados às pessoas e por aí mais. E na Zona Norte é aquele calor, porque as pessoas gostam muito de futebol. Primeiro, gostam muito de futebol, elas vivem o futebol de uma forma diferente daquilo que é a Zona Sul e que é da Zona Centro. Então, para mim, naquela que é a minha experiência, naquele meu percurso, no meu percurso, eu acho que na Zona Norte é o sítio que eu percebi que as pessoas mesmo amam o futebol, amam os jogadores e acarinham. Quando é para criticarem, também criticam. Em tempos até de forma violenta, mas de uns tempos para cá a coisa foi melhorando, porque foram percebendo que também antes de sermos jogadores de futebol nós somos seres humanos e também estamos ali para acertar, para errar, então é preciso também ter essa compreensão e foi top, foi e será sempre top. Estiveste aí na Cala, sim. que é um dos derbys mais quentes que o país tem. Como é que foi para ti viver aquele derby ali na Cala? Porque de alguma forma é o assunto sempre da semana. Se tens o derby de Nacala, é o assunto da semana. Não se fala de outra coisa. O assunto é simplesmente este jogo de domingo. Começa-se a jogar na segunda-feira. Começa-se a jogar na segunda-feira, nos bares, nas rodas de amigos. Como é que é a preparação, por exemplo, de um derby desta envergadura que para completamente uma cidade? Não chego a tão grande assim, por exemplo, o derby de Madrid. Okay. O Atlético de Madrid e Real Madrid. Não é de tão alta envergadura, mas é algo que para uma cidade. Para uma cidade, é verdade. Para por completo uma cidade. Como é que foi para ti viveres este derby? Estás ali dentro do Ferro Verde Nacala, tens o Desportivo de Nacala e é aquela coisa, nós não podemos perder com aqueles, podemos perder com qualquer um. Menos com aquele. De facto foi uma experiência extremamente emocionante para mim em particular, mas psicologicamente muito bem preparado. Por quê? Porque eu já vinha de algumas pressões em termos futebolísticos, isto é, a seleção nacional é o top. Então eu já presenciei momentos da seleção nacional em que o campo esteve muito cheio e este foi um preparo para mim para possíveis situações que pudessem ocorrer ao longo da carreira. Não fugiu a regra. Em Nacala, um derby, Ferro Verde Nacala, Desportivo de Nacala, é aquilo que tu disseste. Segunda-feira, a partir da segunda-feira, as atenções estão viradas para o derby. Primeiro, não podes dar passos em falso na zona. Passos em falso, ou saídas de qualquer maneira, ou se for já ir mesmo cortar cabelo, corta o cabelo, volta para casa. Corta o cabelo, volta para casa. Se vais comprar algo no supermercado, compra e vai para casa, porque há muitas falácias. As pessoas falam muito, as pessoas desconfiam muito, porque é um jogo de risco, é um jogo que enche massas, traz muita gente ao campo, existem muitas apostas extra-futebol. Então é importante ter muito cuidado com isto. Então eu presenciei isso de perto e é muito emocionante viver aquele cenário. Quer dizer, não podem te ver muito tempo na rua? Não, é na Cala não pode. Num derby daqueles não pode. Tens que te preservar muito, porque senão vais ser conotado com uma e outra coisa, que depois não fica bem. É como de alguma forma estivessem a dizer que não estás a levar a sério a preparação do jogo. Passa muito isso na cabeça deles? Exatamente isso. Tens de te concentrar mais, etc. Evitar perder noites. Tens de te preservar. Aquilo é como se fosse o último jogo da vida deles. Então tu também tens que respeitar isso. É como se fosse uma final do Mundial. De facto é. Porque aquilo mesmo no dia tu percebes que o quão sério é. Porque só ao sair do hotel já é uma situação complicada. Para entrares no campo, mesmo que o jogo seja teu,
teu, tipo, é de Ferroviário, há uma confusão terrível. Há muitas situações antes do jogo. E isto também é emocionante, emociona-nos, porque os adeptos, as pessoas que puxam pelo futebol, é que nos dão essa motivação para fazermos aquela que é a nossa atividade com perfeição. Muito bem, agora vamos recuar um bocadinho. Vamos olhar um bocadinho o teu passado, o teu início. Depois vamos olhar também alguns pontos. Tu começas no desportivo. Como é que foi o teu início de carreira? Como é que foi começar e, de alguma forma, ter uma dor muito grande? Porque teu pai não consegue te ver no teu auge, porque perde a vida naquele momento que fazes a transição dos júniores para a equipa principal. Sim, sim. Como é que foi para ti viver este misto de alguém que com certeza dava-te muita força para o futebol e de alguma forma ele acaba indo sem conseguir concretizar talvez aquilo que era o sonho dele de te ver a jogar na mais alta roda do futebol nacional? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, dizer que a minha formação eu iniciei no Machacane. Sim. Acho que muita gente pode não ter esse conhecimento, mas eu iniciei no Machacane, mas iniciei de uma forma muito tímida, digamos assim. Eu não tinha assim muita paixão pelo futebol na altura, né? Eu achava que existiam outras atividades de criança que tu podias perceber, não, isto aqui se calhar é melhor porque tem mais animação. Eu treinei capoeira durante 3 anos. E por aí 2006, 2007, treinei capoeira durante 3 anos, mas chegou uma fase, meu pai, nesta fase, meu falecido pai, nesta fase ele já estava no final da carreira, já estava a abraçar a carreira de treinador. E uma vez ele disse que eu tinha que ir treinar. Disse, não, pai, isso não, porque não sei o quê. Ele disse, não, tu tens que ir treinar. E vamos hoje. Aquele foi logo pela manhã, eu não estava preparado. Eu ainda jogava na zona ali com os meus amigos, mas não tinha aquela paixão pelo futebol. Tipo, sonhar grande, não. Então, desde esse dia que meu pai levou-me, fui fazer um jogo até, ainda jogávamos aí de meinhas, sapabotas e tal. Fui e joguei, senti algo diferente, senti outros jovens ali, vi o ambiente e percebi que não, isto aqui, se eu levar a sério, eu acho que coisas boas podem surgir. Mas depois disto, o Machacane teve algum problema com o campo e tal, se não me recordo. Teve algum problema com o campo e teve que mudar-se para uma outra zona. E para mim, as situações de transporte, situações de escola ficariam muito complicadas. Então, eu já estava assim, praticamente em casa, né? E veio o Mr. Abel Matus, ele falou com meu pai, pediu para que eu me juntasse ao desportivo na altura. Eu, assim, com aquela timidez, mas meu pai acabou aceitando. Eu fui quando comecei a entrar na escola, na formação do desportivo. Daí até conseguir uma notoriedade naquilo que é o futebol, né? Naquela que foi a minha primeira fase. E depois disto, fui treinando, fui mostrando aquela que é a minha potencialidade. Comecei a espreitar algumas camadas da seleção nacional, sub-17, sub-20. E num momento em que as coisas pareciam muito boas, meu pai tinha muita admiração por eu e meu irmão, porque estávamos naquela linhagem do futebol. Ele estava muito esperançoso que um dia pudesse nos ver nos maiores palcos do futebol. Isso eu acho que qualquer pai, qualquer encarregado de educação ficaria muito feliz. Então, ele sempre, em algum momento, vinha assistir treino e eu sempre que o visse assistir o treino, eu sentia-me muito, muito feliz. Sentia-me como se tivesse um protetor ali, como se eu tivesse que fazer mais para provar naquela altura ao meu pai de que eu tenho um potencial. É preciso só puxar um bocadinho, eu tenho potencial. O meu irmão até tinha muito mais, porque ele, sendo mais velho, ele tinha muito mais, já estava a treinar com o Enseno já há bastante tempo e assim foi. Quando ele recebeu uma chamada, um convite para ir ao Ferroviário de Nampula, para ser adjunto do Mr. Alex Salvi na altura.
eu fiquei ali no desportivo já estava tudo bem, a tentar treinar com séniores, jogava nos júniores. Mas depois tivemos esta triste notícia numa situação em que foi extremamente desagradável para mim, porque a fase em que eu me encontrava era uma fase de várias decisões, quer a nível estudantil, quer a nível desportivo, quer a nível também familiar. Meu pai acabava de separar-se naquela altura e tal, então estávamos a viver um momento novo para todos nós, eu e meus irmãos. E não foi muito fácil viver aquele momento porque foi algo que encontrou-nos de surpresa. Porque a morte dele não foi algo assim, digamos... Entre aspas, que as pessoas estavam à espera. Não foi uma doença? Não foi, não foi. Meu pai estava muito bem de saúde, pelo que nós sabíamos até a última instância, e foi uma situação de sair fazer uma ginástica e não mais voltar. Então, isto destruiu-me por completo, porque da forma como eu recebi esta informação foi muito eu não estava preparado, eu ainda era jovem. Acho que todo jovem, quando recebe uma notícia de uma perda, eu acho que acaba mesmo ficando meio destruído. E eu não ia fugir à regra. Fiquei extremamente destruído. Recordo-me até que quem deu uma notícia até nem foram os meus irmãos. O Zeinadine Júnior, na altura, esteve no desportivo, eu ainda treinava no desportivo, e eu preparava-me para ir treinar. Aí eu ainda no chapa, recebo uma chamada dele. Como estás? Não sei o quê, com uma voz um bocadinho mais calma. Ele disse que eu tinha que voltar para casa. Eu disse, não, mas tem que vir treinar, não sei o quê. Eu disse, não, volta para casa, não sei o quê. Depois teus irmãos vão te explicar, etc, etc. Eu comecei já a ficar... Quando ele disse isso, o que é que te passou pela mente? O que é que tu pensaste? Aconteceu alguma coisa? Exatamente. Logo que ele disse isso, algo veio, não sei se foi um choque, mas algo veio em mim que alguma coisa aconteceu, o que ainda não sabia. Mas que se é para voltar para casa, não é para treinar, é porque algo aconteceu. Então o que eu fiz, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu pai. Ele já não estava mais entre nós. A primeira coisa, eu sempre que qualquer coisa que acontecesse, eu ligava para ele. Eu tenho o número, já tinha o número dele em decor, liguei. Os números chama, ninguém atende, chama, ninguém atende. E ele tinha uma viagem para Maputo, logo o dia seguinte. Tinha uma viagem para Maputo porque eles tinham um jogo, nós já havíamos preparado, porque sempre que ele viesse para Maputo, nós sempre saíamos de casa para o hotel. Okay. Porque tínhamos que levar algumas coisas que ele preparava para nós, etc, etc. E isso não aconteceu. Então, foi essa situação. Depois tentei ligar para o meu irmão só disse, aproxima em casa e tal. E já aquilo já estava a pesar-me muito, porque eu depois comecei a receber algumas chamadas de pessoas que já tinham conhecimento. E disse, ei, onde estás? Não sei o que, estou a caminho de casa. Ele também, depois falamos. Então aquilo já começou a pesar-me no chapa, ao voltar. Eu comecei a chorar sem saber por que estava a chorar. Sabe, é aquela situação, tu sabes que aconteceu alguma coisa. Exatamente. Começas a chorar, mas não sabes o que de fato aconteceu, mas sabes que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa, exatamente. E do jeito que as pessoas estão a tratar-te, sim. É algo muito sério. De facto. Foi um momento extremamente difícil para mim, para eu e meus irmãos, porque tínhamos ele como líder da casa, a pessoa que dava-nos mesada, dava-nos dinheiro de transporte, os outros ainda não trabalhavam, etc, etc. Então, a partir daí para frente já foi luta mesmo. Foi luta. O que é que representou para ti perder teu pai num momento talvez chave da tua carreira, no momento em que estavas a ascender aos séniores, como tu disseste, estavas num momento de procura de decisões, de pontos chaves da tua vida. O que é que representa esta perda para ti? E ela, até hoje, ela ainda dói. Gostarias que teu pai visse o jogador que tu te tornaste, a referência que tu te tornaste hoje? Gostarias também que ele tivesse visto isso? Bom, eu acho que as perdas são irreparáveis. Acho que não tenho adjetivos para classificar uma perda. Então, até hoje, sim, sinto, porque várias vezes quando meu pai deixou um nome muito grande na praça. E muita gente até começou a conhecer-me por causa dele. Ah, tu és o filho de Sataque, sabes que o teu pai, o jogador que teu pai era? O teu pai isto. Então aquilo me deixa muito orgulho. Até hoje, que falamos, passam muitos anos, até hoje
As pessoas, então, o que aconteceu é que o Júnior, o Sataka Júnior, levou o nome do Cota. Levou o nome do Cota e assim nós sentimos-nos mais protegidos porque o nome nunca iria morrer. Tá? Ficou o Sataka Júnior. Então, isto para mim é extremamente protetor porque eu sei que meu pai pode não estar, mas ele está. Ele está a fazer o papel do meu pai. Porque ele está a vê o que acontece comigo, ele acompanha. E eu queria tanto que meu pai visse essa minha trajetória e se calhar, eu teria atingido outros níveis, ele em vida, porque ele tinha muitas projeções comigo. Ele falava muito com o falecido Mr. Martini, que em algum momento eu talvez poderia sair para fora do país. Tudo requer oportunidade, mas eu acho que quando as coisas já estão destinadas, elas estão destinadas. Então eu gostaria muito que ele estivesse ainda hoje, gostaria de jogar contra a equipa dele, gostaria de jogar na equipa dele para perceber como é que é isto. Aquela guerra familiar também. Eu queria já, acreditas, Nilson, que até na zona nós já jogamos contra. Eu e Sataka na mesma equipa, ele noutra equipa. Olha, o Cota sendo Cota deu-nos um banho. Um banho. Acredita. Até hoje não me esqueço. Ele encheu o campo, jogou no meio campo. O Sataka jogando no meio campo. Ele deu-nos um banho. É daí onde eu percebi que sim, senhor. Esse Cota não é o que eu talvez assistia com outros olhos, mas quando cresci e comecei a exercer aquela profissão com mais responsabilidade, fui percebendo que não. Este Cota jogava bola. Este Cota dedicava-se. Era um pai que dedicava-se muito, muito profissional e deixou muitos amigos. Muitos amigos esses que hoje, talvez arrisco-me a dizer que os amigos do teu pai não são teus amigos. Isto eu fui aprendendo agora ao longo do percurso. Não são. Mas meu pai deixou muitos amigos que poderiam até ter me ajudado eu e meu irmão em muitas situações, mas que se calhar só olharam, não, só se fosse ele. E eu vivo assim. Eu não espero nada dos amigos do meu pai. São muitos. Podia mencionar, mas não há necessidade. Uhum. Então, e a vida segue. Cada um tem que seguir seu percurso. Meu pai já foi. Eu rezo por ele todos os dias, rezo pela alma dele, para que fique bem. E vamos dar vamos dar essa continuidade para ver até onde a gente chega. Vocês de alguma forma sentem que se tornaram aquilo que ele tanto esperava? Tu e o teu irmão sentem que se ele estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso do que o Sidik, do que o Sataka Júnior, do que os filhos se tornaram hoje? Bom, não posso assim afirmar a 100%, mas eu acho que numa percentagem eu penso que sim. Porque tem muitos desafios que eu enfrentei que não era fácil enfrentar. Eu estive em balneários muito fortes em termos de nomes, em termos de experiências. Já estive em grandes balneários e aquilo não é fácil tu encarares sozinho. Então seria uma das coisas que meu pai teria orgulho de mim. Como, em que momento ele cresceu, em que momento ele tornou-se o jogador que é, o líder que é, sem ter aquela que era o líder, né? Porque ele sempre foi meu mentor, meu pai sempre foi meu mentor, eu sempre admirei ele e sempre vou lhe admirar porque era uma pessoa que não tinha problemas com ninguém, mas todos nós, todo ser humano tem a sua linhagem, tem a sua forma de ser, né? E eu sou grato só pela educação que meu pai me deu. É a única herança que meu pai deixou para mim, é a educação que eu tenho. Posso ter uma e outra coisa, defeitos, somos seres humanos sim, mas a educação, eu sempre falo isso para as pessoas na qual falam comigo, teu pai, não sei o que, disse, amigos, a coisa-chave que meu pai deixou, não estamos a falar de casa, não estamos a falar de bens materiais, não, é a educação. E é esta educação que eu levei de lá até hoje e tento transmitir isso para os meus filhos. Teres perdido o teu pai foi doloroso pela fase que tu estavas, mas depois tu tens mais duas perdas. É certo que foram bem depois, mas não deixam de ser perdas e perdas importantes. Falamos do teu irmão mais velho, falamos da tua mãe, numa altura em que já tinhas uma carreira consolidada, já eras o jogador que tu eras, viram um bocadinho também o teu percurso e
depois de teres lidado com a morte do teu pai, neste caso, como é que foi lidar com as mortes do teu irmão mais velho, da tua mãe, pessoas que com certeza nos bastidores fizeram aquele trabalho, porque para um jogador ser o jogador que é importante ter uma família. Exato. É importante ter uma base. E tu tinhas essa base, não tinhas o teu pai, mas tinhas uma mãe, tinhas um irmão, tinhas o Sataka, ainda tem, graças a Deus. Exato. Mas então tu perdes estas duas figuras que foram importantes para ti e talvez ainda sejam importantes para ti. Pois. Como é que foi lidar com duas perdas e num curto espaço de tempo? Porque foi ali uma diferença creio, de 3, 4 anos. 2019, 22, 3 anos. Como é que foi para ti? Bom, também mais uma vez não foi fácil. Eu recebi a notícia do falecimento do meu irmão. Nós estávamos em Vilanculos. Mais uma vez estava com Sataka em Vilanculos em 2019. Sim. Dormíamos juntos e estávamos sempre em coordenação com o outro meu irmão que estava em Maputo. Ele é que deu-nos essa notícia de noite. Nós tínhamos jogo dia seguinte. E nós recebemos aquela notícia ali no quarto, quase 22, 23 horas. Nós ficamos até um pouco tarde, porque conversamos muito, falamos de muitas situações. Recebemos a notícia e dissemos, mas essa agora, como é que vai ser? Voltamos. Muitas situações ocorreram, muitos pensamentos, muitas coisas, e foi um momento extremamente também difícil. Abordamos ao nosso diretor desportivo, o Xandó, que tivemos uma situação de infelicidade. Ele já queria providenciar um carro para nós voltarmos para Maputo, para tratar de todos aspectos burocráticos, tudo isso. Exatamente. Mas o Sataka disse, não, nós vamos ficar. Nós vamos jogar, depois do jogo vamos embora. Já estamos aqui, não vamos trazer de volta o nosso irmão. Já estamos aqui, vamos ter que lutar com este nosso com o psicológico para ver se conseguimos nos concentrar e fazer um bom jogo amanhã. Depois do jogo a gente vai. Na altura o Mr. Semedo até perguntou, você tem certeza que querem jogar? Vão conseguir jogar? Nós vamos jogar. Na pré-eleição já, nós vamos jogar, não se preocupe. Jogamos, fizemos até bom jogo. Queria tanto marcar um golo, ou ele marcar um golo para homenagear a ele, mas não foi possível. Não me recordo muito bem o resultado qual foi, mas acho que não perdemos. Deve ter sido empate, mas foi isso que aconteceu. Foi difícil também. Acabou e terminou o jogo, nós pegamos nas coisas e fomos a Maputo para tratar de todo este assunto. E, consequentemente, depois disto, surge também a situação da minha mãe, que já estava doente, estava a enfrentar uma doença e estava a lutar contra isto. Quando ela estava a recuperar, queria ir para Nampula, lá onde estavam os pais, para ir poder visitar, fazer uma visita, etc. Ela começa a piorar, etc, essas coisas todas. Sentimos que as coisas não estavam boas. Eu estava no Songo, os meus irmãos estavam em Maputo, estava no Songo, e sempre houve aquela coordenação e ela teve que voltar. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que ela subiu o avião. Nós contribuímos um valor, porque ela já não ia conseguir voltar do autocarro. Então ela subiu um avião, veio, gostou muito, eu até teclava muito com ela, mas vai ficar bem. E depois disto ela voltou, depois de situações desagradáveis que não quero muito recordar, porque depois podem emocionar, porque minha mãe foi uma pessoa que, depois da perda do meu pai, porque ela depois separou-se do meu pai, foi o elo mais forte da minha vida. Todas as minhas coisas se davam certo, sempre que dessem errado, minha mãe sempre colocava os joelhos no chão, as coisas sempre saíam de feição. Então é uma pessoa que não podia deixar de falar aqui. Eu agradeço muito por tudo que ela fez. Tentamos de tudo mesmo, mas o destino já estava traçado e pronto. Aconteceu o que aconteceu, eu tive que sair de Songo para Maputo. Triste, com uma dor também terrível. Não foi fácil e estamos aqui hoje. No meio de tudo isto, sempre tiveste alguém do teu lado, o teu irmão Sataka.
Podes falar um bocadinho desta vossa cumplicidade, essa vossa amizade? Porque se falarmos de amizade no futebol aqui em Moçambique, automaticamente as primeiras pessoas que vêm à nossa mente Sidik Sataka. E os nomes ainda começam com SS. Ainda é o SS. Porque vocês são muito unidos. Vocês se defendem, vocês são cúmplices, além de serem irmãos. Porque porque muitos podem ser irmãos, mas não terem uma relação tão saudável como vocês têm. Vocês se protegem. Como é que é esta amizade para ti? E o que é que o teu irmão significa na tua vida? Porque toda a trajetória, todo o percurso, tu já disseste algumas vezes que tu falas com ele, conversas com ele antes de tomar uma decisão. Então, de alguma forma, até o papel dos pais, em algum momento ele vai exercendo até pela ajuda na tomada de decisão, na ajuda nos passos cotidianos. Como é que é para ti ter o Sataka na tua vida? E vamos preparar umas flores para ele depois, né? Falar do meu irmão, do Sataka, tem um outro, né? Mais velho, que também é a pessoa que lida com muitos assuntos meus profissionais, mas falar do Sataka, acho que iríamos acabar o programa a falar dele. Por tantas coisas boas e pela pessoa excelente que ele é. Porque mais do que nós desde sempre, é aquilo que eu te falei da educação que nós tivemos dos nossos pais. Nós tivemos uma educação muito forte. Perceber que isto é o certo, isto é errado. Se fizeres isto, pisas na bola. Se fizeres isto, tens um meio caminho andado. Então, crescendo com isso, eu não era muito amigo de Sataka na altura, quando mais jovem, não. Era mais amigo do outro meu irmão, mais velho. Porque nós tínhamos linhagens de amizades. O Sataka tinha a sua linhagem, eu também tinha a minha. Eu só chamava Sataka quando tivesse algum problema na escola, uma confusão, não sei, ele que ia resolver com os amigos dele. Então, começamos a ter esta ligação quando começamos também a jogar juntos. Começamos a jogar juntos e sentimos que aqui temos que dar as mãos. Não temos como. Nós dormíamos juntos, comprávamos coisas juntos, até roupas quase idênticas. Nós falamos quase da mesma forma, mas não é imitação. Acho que é por andarem sempre juntos. Acabaram pegando uma coisa do outro. Exatamente. Então, ele tem uma representação na minha vida muito forte. E em muitas decisões que eu tomei a nível desportivo, a nível pessoal, foi graças a ele. E até hoje que falo contigo, eu sempre que tenho um jogo ou contra, ou se jogamos juntos, nós conversamos numa boa. Não precisamos de falar o que é que o Nacala faz ou o que o Ferroviário da Beira faz. Não precisamos falar o que é que o desportivo fazia, o que é que Incomate, o que é que... Não. Nós tratamos sempre as coisas de forma profissional. Como estão as coisas aí, que tal o treino hoje, não sei o que é. Então aquilo é muito bom. E isso não é uma de quando em vez, todos os dias. Todos os dias eu sei que vou ter uma chamada do meu irmão. Ele vai ligar, vai saber como estão as coisas. Também pergunte aí como é que é. E ele sempre quer-me lá. Ele sempre quer-me ao lado dele. Sempre. Tens que vir, se conseguires um espaço, venha. É sempre bem-vindo, não sei o que. A abraçadeira está à tua espera. Não sei. Aquelas provocações. Okay. Mas, irmão, não é nada fácil. Eu tenho um vínculo e tenho que cumprir. Mas, falando mesmo mais a fundo, eu acho que o meu irmão é uma pessoa muito especial para mim. Tenho uma admiração e um carinho enorme por ele, por muitas coisas que ele faz por mim, que fiz. Eu também já fiz muitas coisas para ele, na vida dele, e hoje somos o que somos, graças a essa nossa união, que não é de hoje. As pessoas podem pensar que é de hoje, não. É de muito tempo, só que nós fomos consolidando com aquela que foi a nossa educação, mantivemos-nos juntos e até hoje é o que é. E eu acho que vai ser até o resto dos nossos dias. Muito bem, agora talvez vamos falar de um assunto que não seja tão bom assim na tua carreira. Vamos falar da tua passagem pela União Desportiva de Songo. A UDS que nos últimos meses, infelizmente, tem sido ligada também à questão de tratamento de jogadores, lesão de jogadores. Não só a União Desportiva de Songo, mas também tivemos recentemente também o Costa de Sol, com o caso do Gervásio Mafaite.
tivemos a União Desportiva de Songo, o caso do Camu Camu, tivemos também o caso do Germano, tivemos também o caso do próprio Nelson de Vrassone, que as pessoas não falam, mas não significa que não tenha acontecido aquela lesão também, aquela lesão do Nelson. Primeiro, antes de olharmos a tua situação, como é que tu vês estes aparentes descasos no futebol nacional, sendo que tu também és jogador, e uma lesão é uma coisa que pode acontecer com qualquer jogador. Como é que tu vês estes aparentes descasos e só temos os clubes a agirem depois de uma pressão mediática, uma pressão enorme? O Germano estava lá em Xai-Xai, tivemos o Camu Camu, que foi a uma estação televisiva, cansou também, decidiu dar entrevista, e nós conhecemos o Camu Camu, não é disso. Não é um jogador disso. O Germano não é um jogador também de ir às redes sociais e colocar ali o texto. Se colocou aquilo também porque também chegou no seu limite. Mas como é que tu vês esta situação dos jogadores que ficam lesionados e têm um aparente descaso dos clubes? Bom, eu poderia até comentar muito sobre este assunto. Muito, porque tenho conhecimento de muitas situações. São colegas meus, foram meus colegas e até hoje são meus colegas, né? E eu vivenciei o caso pelo menos dos dois atletas, do Germano e do Cam. Presenciei a situação da lesão deles e esperava eu por muito que eles voltassem, recuperassem o mais rápido possível para depois exercerem a sua atividade com maior feição. Mas isto não veio acontecendo também porque tem muitas situações em que eu talvez não tenha conhecimento, em que tem a ver com o contrato de cada jogador, como é feito. Se existe alguma seguradora que tutele por isto, que possa tentar resolver, caso o clube possa demorar um pouco. Mas se eu falasse profundamente disto, se calhar acho que não ia soar bem para muita gente, porque não é da minha competência falar sobre isso. Mas dizer que senti pelos meus colegas, senti e sinto até hoje. Porque jogar futebol, tu abdicas de muita coisa para jogar futebol. E eu acho que eles, a maior parte da vida deles, deixaram os seus afazeres para abraçar esta carreira de ser jogador de futebol. E estando num clube da dimensão da União Desportiva de Songo, a ideia era que as coisas fossem mais rápidas em termos da resolução dos tais problemas que vieram a público. E de tão demorado o resultado, eu acho que os jogadores, ninguém vai à rede social, ninguém vai à instância televisiva quando não está saturado. Se eles fizeram isso é porque tentaram de várias formas encontrar um meio termo e não conseguiram. Eu falo muito bem com o Germano, é um amigo, além de ser colega, é um amigo. Falo muito bem, tem muitas situações que só não posso dizer aqui, mas senti e sinto por ele. Espero eu mesmo que eles possam se recuperar e voltarem a exercer as suas atividades mais rápido possível. Agora, um apelo aos colegas de profissão, às entidades máximas do desporto. Eu acho que nós temos que levar muito a sério o futebol, porque é uma atividade de muito pouco, não é de muito tempo. O jogador não tem muito tempo para exercer essa atividade. São 10, 15 anos bem preservado, outros menos que isso. Então é sempre bom cuidar do jogador como se fosse uma criança. Porque nós, jogadores de futebol, trabalhamos com o nosso corpo. Se o corpo não está em perfeitas condições, não tens como exercer a atividade de forma perfeita. Não tens como. Porque os problemas físicos não afetam só aquele que é o físico do jogador, mas o psicológico. E isto, em Moçambique, ainda estamos muito longe de poder ajudar os jogadores em termos psicológicos,
saber o que é que está a acontecer, dar um acompanhamento. Isto é muito... nós ainda temos muita dificuldade. Achamos que só precisamos dos jogadores quando eles estão bem e quando estão mal. Quem é que ajuda? Quem é que olha? Então, é complicado, é muito complicado. Tivemos muitos casos que vieram a público e isto é extremamente difícil para os próprios atletas que passam por isto. Eu recordo-me que em tempos eu tive uma lesão em 2013 no desportivo. Não precisei de nenhuma intervenção cirúrgica, mas fui bem tratado. Fui bem tratado, acompanhamento, etc, etc. E recuperei 5 meses depois. Mas hoje em dia já há muita dificuldade em recuperar os atletas. Não sei porquê, mas hoje em dia já temos mais modernidade em termos de seguradoras, etc, etc. Eu acho que podia-se usar mais esses meios para poderem recuperar alguns atletas. Porque tem muitos que por detrás das câmeras choram muito, sofrem muito com isso. São famílias que estão a sofrer, então eu acho que podíamos fazer melhor. Deve-se fazer melhor. Para evitar que se cheguem a esses extremos, a aparecerem nas redes sociais, os atletas, a reivindicarem uma situação extremamente complicada. Extremamente complicada. Agora vamos olhar concretamente o SIDIC, o SIDIC na União Desportiva de Songo. O SIDIC sai da União Desportiva de Songo numa condição que poucos entenderam. Era titular absoluto do clube, era o capitão do clube. O SIDIC era o líder na defesa da União Desportiva de Songo. Sai, se me permite a expressão, numa espécie de varredura que a União Desportiva de Songo faz, e ainda por cima com a conotação de que estamos a nos desfazer dos jogadores mais velhos do clube. Como é que deu-se a tua saída do clube? Como é que está a tua situação com o clube União Desportiva de Songo? Tens contrato com a União Desportiva de Songo? Como é que está toda esta situação com o DS? Bom, primeiramente respondendo, eu vou dizer que ainda tenho contrato com a ODS. Aconteceu uma situação em que também fiquei sem saber o que de facto, quais foram as razões ou os motivos, mas tive uma reunião, foi ano passado foi 2025, não? 2024. Finais de 2024 eu renovei o meu contrato por 2 anos com o Songo. Eu já tinha uma proposta para ir para um outro clube, mas o vice-presidente na altura disse, não, fica aqui, ainda temos projeto contigo, vamos contar contigo, tudo bem. Assinei o contrato por 2 anos, que era para 2025 e 2026. Então, no ano passado, quando fui à pré-época, ou melhor, em 2024 eu fui totalista. Fiz todos os jogos de Moçambola. Todos os jogos. Eu sou um jogador que eu chego, faço o meu trabalho e vou-me embora. Eu não estou para... Ainda não sou jogador de escovas, de escovar A, B ou C, não. Eu faço aquilo que tu estás a pedir para eu fazer, que é o meu trabalho, eu faço e vou para casa. Não preciso tratar situações de A, B ou C, não. Não preciso fazer isso. Porque não é minha característica. Então, eu durante vários anos fui moldando aquela pessoa que eu queria ser. Que tipo de líder eu queria ser. E eu cheguei na União Desportiva de Songo apenas como um jogador que ia conquistar o seu espaço. No meio dessa conquista de espaço, tive a possibilidade de ser um dos capitães de equipa. Num plantel em que tinha jogadores de renome. E assim foi. Por alguns anos fui sim capitão da União Desportiva de Songo. Mas muita gente não tem noção das coisas que eu tentei fazer para mediar alguns, como é que posso dizer, alguns mal-entendidos que aconteceram na altura. Quando
A quando da vida, da vinda do capitão da nossa seleção, o nosso eterno capitão, né? O Domingues. A União Desportiva do Songo. Eu ainda era o capitão da União Desportiva do Songo. Esteve lá o nosso treinador, o antigo, o Mark. E o vice-capitão era o Banda. Eu aproximei ao Banda, brother. Vem aí o nosso mestre da seleção, vem aqui, vai juntar-se a nós. Eu estou com ideias de entregar-lhe a braçadeira. Pelo estatuto, pelo nome que tem. Por tudo que fez ao país. Muita gente não sabe disso. Eu disse ao Banda, vamos fazer isso. A Banda disse, vamos falar com o Mister. Não basta só nós tomarmos uma decisão, mas temos que falar com o Mister. Marcamos um encontro com o Mister, eu expliquei, Mister. Tem esta situação, nós estamos a pensar em dar a abraçadeira ao Domingues. E eu já havia falado com o Domingues. Eu vou dar a abraçadeira, não sei o que. Número 7, vamos falar com... Na altura era o Jimmy, para dar-te o número 7. Ele recusou. Disse, não, é muito com a humildade dele. Recusou, disse, não precisa. Disse, não, tu mereces. Você é o nosso CR7, né? Então, merece. Quando entregamos esta ideia ao treinador, ele, o próprio treinador, é que disse que não queria estragar o balneário. Tinha jogadores ainda muito antigos no clube e que poderiam ressentir-se desta decisão ou desta mudança. Quem sou eu para discutir com o treinador? Separa. Tudo bem, mas eu, na minha ideia, na minha cabeça, eu posso sentir muito mal em capitanear o capitão da seleção nacional, que eu vi jogar, que eu aprecio muito. Mas pronto, foi o que aconteceu. O treinador quis que fosse assim e foi assim. Mas depois conseguimos até o número 7 para o Domingues. No momento eu até falava com ele, mas ele não, deixa. E ficou assim, só que muita gente não sabe, achou. Eu fui muito criticado a nível de redes sociais, a nível público, que não, chegou, não deu isto, aquilo, porque as pessoas não sabem, não têm noção do que acontece num balneário, não têm noção. E foi isso que aconteceu. Agora, indo para a situação da minha saída do Songo, o diretor desportivo falou comigo na altura. Paulito? O Paulito, no ano passado, que olha... bom, estamos em coordenação com a equipa técnica. Eu ainda estava na pré-época lá, era antes do Daúdo ser anunciado como treinador. Ainda estávamos com os treinadores de formação. Eu estava na pré-época, achava que poderia continuar, né? Numa reunião com ele, com o diretor, ele disse que estamos em coordenação com a nova equipa técnica e não contam com os teus serviços para esta época. Tu tens contrato, vamos ver como é que vamos fazer, etc. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tem ciclos que acabam, tem ciclos que fecham-se. Desde o momento que sejam cumpridos todos os protocolos do contrato. Tudo bem, e daí é quando já comecei a tratar meu assunto para ir para outro clube. No meio disto, eu não sei, misteriosamente, eu acho que ano passado, estaria em clubes mais grandes do que o Nacala. Até ligaram-me, tentaram querer negociar, mas depois as portas foram fechadas. Por que? Não sei. As portas, todas elas dos clubes grandes, foram fechadas. As negociações foram feitas com quem? Com a União Desportiva de Songo, que tens contrato? Foi contigo? Não foi com a União Desportiva de Songo. Porque aquilo já tornou-se público que eu já ia sair da União Desportiva de Songo. E as pessoas não tinham noção e nem sabiam se eu ainda tinha contrato com o Songo mais 1 ou 2 anos. Por isso que falavam diretamente comigo. Que tal? Estás free? Estás free? Sim, estou free para agora. Posso sair como empréstimo, né? Até a final da época. Mas é aquilo que eu disse. Misteriosamente, mesmo depois de falar com alguns clubes de renome no Moçambola, as portas foram se fechando misteriosamente. O que me veio na cabeça é que, olha, aqui, na verdade, é para ser diminuído. Por quem? Não sei. Por que motivo também não sei. Mas pronto, eu sou um jogador profissional, eu sou uma pessoa que sabe lidar com desafios. Eu já joguei na 2ª divisão, já joguei... Então, para mim,
tanto faz. E eu via-se que eu tinha que jogar na equipa B. Eu tinha que jogar na equipa B. Vamos ver ao longo do percurso se o treinador vai achar que pode me levar para a equipa A. Que brincadeiras são essas? No estágio em que eu estou, eu não podia passar por isso. Seria uma humilhação para ti. Exatamente. E é isso que queriam. Algumas pessoas queriam. As pessoas sabem. Essas pessoas sabem. Queriam que isso acontecesse. Mas é quando depois falei com o meu irmão. Meu irmão falou, vem para aqui, venha ser feliz. Não adianta estar aí, que e tal. Foram ao estágio, eu fiquei no som, sozinho. Fiquei no som sozinho, quase 12 dias. Sem fazer algum. Eu treinava sozinho, à espera que a situação de uma chamada, de alguma coisa. Então, meu irmão fez com que eu fosse para Nacala. Fui para Nacala e foi aquilo que se viu. Saíram notícias também sobre o Sidik, que o Sidik desestabilizava o balneário, o Sidik criava problemas internos. Acredita que estas mesmas notícias tenham sido vazadas, tenham sido tiradas de pessoas de dentro, como disseste que de alguma forma também as portas de alguns clubes grandes se fecharam para um eventual empréstimo. A questão é, onde é que surge tudo isto? É tirado como é tirado da equipa principal, pensa-se em baixar-se para a equipa B. Depois são vinculadas notícias de alegada desestabilização do balneário, da equipa. Por isso o Sidik vai deixar o clube, porque teve desentendimentos não só com alguns jogadores, mas também teve desentendimentos com alguns diretores do próprio clube. Como é que tu lidaste com tudo isso? E de onde é que achas que vêm estas notícias? Bom, o que eu posso dizer talvez é que não é fácil lidar ou trabalhar com 30 pessoas. Não é fácil. E não é fácil também liderar um grupo de 20 e tal pessoas. Primeiro, para isso, tu tens que perceber qual é o comportamento de cada um. Isto não é fácil. Nós não vivemos só futebol, temos nossa vida também particular. E eu ouço isso já há muitos anos. Mas uma coisa que vou dizer, eu não me importo muito com o que as pessoas falam, porque eu sei qual é o meu valor, eu sei o que eu agrego numa equipe. Eu não sou falso, se uma coisa não está bem, eu digo. Se é para exigir algo, eu exijo de acordo com aquelas que são com todo respeito, exijo para em prol do grupo. Mas se algumas exigências, se a minha forma de ser belisca aquilo que o Nilson é, o que é que eu posso fazer? Se o Nilson acha que não, eu estou errado com a exigência que estou a fazer, estou errado por ser a pessoa que eu sou, eu acho que não tem de ser assim. É aquilo que eu sempre falo. Não basta, tu podes ficar 10 anos numa instituição, 10 anos com o mesmo chefe, e aparecer um outro chefe, só ver que o cabelo do Nilson está muito bonito, eu não quero trabalhar com este. Mas tu não fizeste nada, não sei se entende. Sim. És dispensado. Então isso acontece muito, e eu recebi muitas coisas, já ouvi mas desestabilização de que exatamente? As pessoas não trazem a público. Se tu não gostas de alguém, não gosta, diga que não gosto desta pessoa, não quero trabalhar com esta pessoa, mas não cria situações para ficar a parecer uma coisa que não é. Não sei se está a entender, porque tem muita gente também que me conhece, tem muita gente que sabe como é que eu sou. Então essas situações mesmo aconteceram e a situação é que eu, sendo capitão, eu sempre tinha uma ligação com o treinador. Isso é super normal, ter a ligação com o treinador, elo de ligação entre o jogador e o capitão de equipe. O que achas disto, o que achas daquilo? Não, mister, vamos fazer isto. Isto incomodou muita gente. Isso incomoda, as pessoas veem isso de uma forma diferente. Aqui no país tu tens que só calar, tu não tens que ter ideias próprias. E é complicado, eu não sou assim. Eu, se tiver uma ideia, tenho que dar a alguém, eu dou essa ideia. Aqui, para melhorarmos, temos que fazer isto. Aqui, quando ganhamos campeonato, ganhamos assim. E esta ideia, se não é bem-vinda, não é aceitável, é complicado. A pessoa vai conotar como se tu estivesses contra ou...
contra o trabalho dele. Então eu não tive nada que fazer, somente aceitar. De alguma forma, tiveste inimigos declarados na União Desportiva de Songo? Inimigos que se declararam: eu sou teu inimigo. Tiveste isto? Ou foi tudo por baixo das mantas? Eu acho que foi por baixo das mantas, porque tem muita gente que fez mal e sem saber que estava a fazer mal. Tem muita gente que não queria que eu estivesse no clube também. Não sei por que motivo, mas tem muita gente que... As pessoas sabem. Um dia, se eu deixar de jogar futebol, talvez possa mencionar nomes, isto, aquilo, mas neste momento não preciso fazer isso porque ainda estou em competição, não tenho mágoas nenhumas. Sempre que vou jogar contra a União Desportiva é um jogo tranquilo. E se existem essas situações, nada posso fazer. Só tenho que continuar a trabalhar onde estou, no clube em que estou agora, para continuar a atingir êxitos ainda mais fantásticos. Voltarias a jogar na União Desportiva de Songo se te chamassem? Eu passei bons momentos lá, antes de responder a tua pergunta. Muitos bons momentos. Tive bons tratamentos. Ganhei coisas lá. Sim. Fiz coisas na minha vida estando lá. Estaria a ser injusto se não dissesse isso. E é um clube que moldou-me ainda mais. E sou muito grato por isso, pelas pessoas que me levaram para lá. Mas também fui muito ferido. Sem saber porquê, mas fui. E se tivesse que voltar, se tivesse que dar uma resposta, eu diria que não. Muita gente até achava que ele faz isso, talvez porque quer voltar. Eu não quero voltar para o som. Eu não quero nem pretendo voltar para o som. Não voltarias? Não voltaria para o som. Não voltaria. Os meus filhos fizeram... É que, Nilson, tu não sabes o que isto causou. As pessoas não tiveram noção, nem foram a fundo para perceber o que estavam a destruir ao me tirar de uma forma injusta. É normal, os jogadores podem sair, uns vão, outros ficam, isso é super normal. Mas que hajam bases certas para a retirada de alguns jogadores, né? Não seria uma questão, seria uma visão para alguém que desestabilizava o balneário. O Sidique, quando sai, talvez é dos jogadores que foi mais postado nas redes sociais pelos teus colegas de equipa. Vários colegas de equipa agradeceram nas redes sociais por terem jogado contigo no clube, a desejar-te muita sorte. De alguma forma, isto revela que a questão de desestabilização cai por terra e que te viam como talvez um exemplo. Eras o capitão, eras alguém que eles estavam acostumados a lidar. Estas demonstrações que não são tão constantes assim aqui em Moçambique, verdade seja dita, de alguma forma fazem-te bem, porque mostram o jogador que tu foste na União Desportiva de Songo, o jogador que tu eras para eles. Bem, sabes, eu estou a rir porque talvez deram-te uma informação um pouco errada. Quando da minha saída do Songo, eu não tive tantas coisas, essas coisas todas que estás a dizer. Porque tem muita gente também que não queria que eu estivesse lá. Até atletas, vamos. Então as postagens foram falsas? Bom, eu para ser sincero, não vi postagem de jogadores. Okay. Foi um único jogador que ligou-me quando eu saí do Songo a desejar-me boa sorte. E está comigo agora no Fervar da Beira. Um único jogador, tantos anos que eu fiquei, recebi chamada de um único jogador. Bro, força, isso é assim. Lau King. Já disseste. E não porque os outros não podiam fazer, mas é como fazer. Como fazer. Muita gente ri contigo hoje. Sim. Mas tu não sabes o que é que fazem lá. Tu não sabes. Então, e está tranquilo, está tudo bem. Isso são coisas da vida. E não tenho mágoas de ninguém, isso é assim. Ninguém fica no sítio para sempre.
Sidique, muito obrigado por teres participado aqui no jogo com o Ranilson Afonso. Bom, nós estivemos com Sidique, jogador do Ferroviário da Beira, ele que esteve aqui no jogo com o Ranilson Afonso, falou um bocadinho sobre o seu percurso, contou um bocadinho sobre a sua história, talvez alguns pontos que você nunca tinha escutado, então o Sidique a trazer aqui algumas revelações.